Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no museu novamente. Vocês gostaram demais do último vídeo? Eu tô aqui com o Otávio, professor, obrigado por me falar música aqui. Deus te abençoe. Gente, a gente está fazendo um mega vídeo hoje. Agora uma apresentação para vocês da casa e depois a gente volta com uma entrevista muito legal. Otávio? Pessoal, muito interessante, né? O Rafael está fazendo esse trabalho aí, divulgando o nosso museu municipal através do canal dele, que é a nossa colaboração mesmo com a história da nossa cidade. E agradecemos muito, viu, Rafael, o interesse de você, a tua curiosidade de estar buscando sobre o nosso patrimônio, né? O nosso patrimônio material e imaterial, Monte Santo é muito rico nessa questão, embora, né, muitas pessoas não busquem, não tenham curiosidade. O Rafael está fazendo esse favor para a gente, está trazendo aí o gosto e a procura por saber sobre a nossa história, sobre o nosso patrimônio, né? Pessoal, para a gente falar sobre o museu, no último vídeo a gente viu alguns objetos, o Rafael mostrou, eu expliquei, o Rafael também contribuiu com muitas explicações que foram muito legais. E hoje nós vamos falar não tanto somente dos objetos, mas nós vamos estar trabalhando o que? O prédio, né? Que lugar é esse, como ele foi construído, de que época é, e nós vamos começar. Essa casa, pessoal, ela foi construída no ano de 1929. É possível que vocês possam ver, né, que as paredes elas eram maiores, o teto, se você puder filmar para a gente dar uma olhada lá em cima, o teto, a altura que era o teto, né, os lustres. Os tetos, Rafael, eles eram tão grandes por causa da pandemia, da gripe espanhola. Da gripe espanhola? Sim, que acometeu a humanidade, né, nos anos de 1920 para frente. Tanto é que a gripe espanhola foi necessário que as casas tivessem esses tetos tão grandes para que ventilasse, e que não ficasse sem ventilação, para que não pegasse o vírus, né? Então, pessoal, isso está presente na nossa arquitetura do prédio. O prédio também ele é constituído de portas grandes, portas antigas, portas com olhadeiras, quadros antigos, escadarias antigas, lustres antigos, o que faz a nossa imersão histórica mais ainda interessante. Por quê? Porque nós não só vemos objetos antigos, objetos de época, como nós, através das luminárias, dos lustres, das lâmpadas, das portas, até mesmo das paredes, temos uma imersão na história, né? Nós podemos estar caminhando em um prédio antigo, né? E uma curiosidade que eu estava falando para o Rafael agora, no começo, o nosso museu, ele nunca teve fins residenciais, nunca foi uma casa, ele sempre teve como utilidade o bem público, né? Desta maneira, o prédio foi construído pela primeira vez no ano de 1929, para ter sido um anexo da prefeitura. Como eu disse para vocês, nos anos 20, né, estava cometendo aí a gripe espanhola, por isso toda essa arquitetura das paredes. Depois, aqui foi Museu Municipal, antes de ser esse museu que nós conhecemos. Depois ele fechou e virou uma delegacia, trabalhou por muito tempo como delegacia. Pessoas não tão mais velhas aqui na cidade falam, eu já vim no prédio tirar a identidade. E depois, futuramente, volta a ser museu, como está sendo nos dias de hoje. Tá? Há quantos anos tem o museu? Que trabalha como museu, né? Que trabalha como museu, salvo maior juízo, desde os anos 1987, 85. Só que teve um intervalo que parou e voltou a ser delegacia, sabe? Começou a se tornar uma delegacia. E aí foi voltar a ser museu, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, por aí. Entendi, que top, galera. Gente, o que ele falou é verdade. Quando você entrar aqui no museu, como é o nome da rua aqui? O endereço? Aqui é na Praça Joaquim Bernardes. Perfeito. Gente, você entrou aqui, parece que você entra na história, parece que você pega uma cápsula do tempo aí e volta no passado. Dá um close nessa luminária pra vocês verem. Olha aquilo ali, gente, que top, topzera demais. As portas, vem cá desse lado aqui pra você mostrar essa porta aqui de entrada, pessoal, vem cá. Pra você mostrar essa porta de entrada pra galera. Eu vou fechar bem pra pegar luz. Olha isso aqui, gente, o tamanho dessa porta. Madeira, né? Madeira é boa, né? Imagina, de madrugada. Como antigamente, né, as coisas de madeira tendem a durar mais. Né? Tendem a durar mais. E duram mesmo. Isso aqui é uma madeira boa, né? Vamos dar um tour? Apresenta pra nós esse museu. Galera, entra conosco aqui nesse museu. Pessoal, como foi dito no outro vídeo, aqui nós estamos no salão do vídeo, né? Salão de objetos, documentos, fotografias, né? Hoje nós começamos a nossa imersão histórica através de farmácia, através das próprias fazendas aqui da região.
região, Monte Santo, uma cidade que tem muita produtivo de café, né? Objetos domésticos, quadros, personalidades importantes. E também, né, temos o nosso busto do Dom Pedro I, nosso historiador. Isso daqui, galera, mostra. Gente, no vídeo anterior ele falou, mas eu esqueci de comentar com vocês. Mostra aqui. Isso daqui é uma oca, né? Isso. Galera, as crianças aí que estão assistindo o vídeo, já ouviu falar daquela historinha daquela moça, a Bela Adormecida? Pode falar, não. Foi na agulha de um negócio desse aqui que ela espetou o dedo e cochilou, entendeu? É isso daí, é uma oca. Eu te lembrei depois que você veio falar comigo. Foi nisso Oca daqui. de fiarcas. Ela espetou o dedo nisso daí e dormiu. Foi exatamente isso daí. Esse busto de Dom Pedro eu acho interessante demais. Por quê? A nossa atual independência, ou pelo menos suposta atual independência, né? Como eu posso bem dizer, foi esse cara aqui que deu origem. Esse homem que falou sobre a independência ou a morte no Brasil. A nossa sociedade, ela vive como eu posso dizer, uma democracia independente. Vamos colocar assim. Vamos supor que na época, de fato, aconteceu ali uma independência por parte do Brasil, aos se descolonizaram os portugueses, né? Enfim. Foi esse homem aqui. O que eu acho interessante nele é a falar, porque eu gosto desse quesito, falar. Falar o seguinte: o pensamento próprio que você tem deve ser falado, porque o que você fala pode ajudar muita gente. Beleza? Continua, professor. Vamos lá, pessoal. Temos aqui a nossa sala número 2, né? Onde nós trazemos objetos, fotografias diferentes da antiga igreja católica de Monte Santo, né? Nós temos aqui, logo na parede, os planos arquitetônicos da nossa igreja matriz, né? Não somente esse, como do lado nós temos outro também, logo ao lado dela a gente tem outro plano. Vocês lembram disso, né? Que era o... Temos a pia batismal, entre outros objetos aqui. Esse é o confessionário. Confessionário antigo, né? Explica pra gente qual é o papel do confessionário, você sabe dizer? O confessionário, no que eu aprendi, Na na fé católica, no segmento catolicista, né? E católico é junção, tá? É universal, é junção. Quando você pensar em católico, é aquele que junta todo mundo numa religião só, que foi a primeira religião originada por São Pedro, discípulo de Jesus Cristo. O padre ficava aqui, mostra aqui. O padre ou sacerdote ficava dentro dessa cúpula, a pessoa vinha desse lado nessa janela e ali confessava os seus pecados a fim de que eles eram perdoados. O padre era um intermediário entre a padroeira, Nossa Senhora Aparecida e Jesus, e ele ditava ali, né, as orações ou o que ele precisava fazer para pagar os seus pecados, dependendo do que ele havia feito. Estou certo? Exatamente. Aqui era através das penitências, orações, né? Exato. Que a pessoa era absolvida dentro da fé católica de ter que ir para o inferno ou ter que passar pelo purgatório. Aqui ela resolvia e limpava, né? Lavava os seus pecados através de orações e penitências. É como se fosse um pente fino que passava em você para você se purificar. Bora mais? Bora mais. Aqui nas escadarias nós temos, né, os antigos jornais de Monte Santo, tá? Aqui nós temos colunas, né, recortes que falam da cidade durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, do tempo que a gráfica, os jornais não tinham internet, né, a gente trabalhava dessa maneira. E nós colocamos em quadros para que pudesse durar mais tempo, para que pudesse ficar melhor, correto? 1924 a 1928 foi a Primeira Guerra Mundial. Não, a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu no ano de 1914. Eu confundi. Começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Exato. E depois ela termina, Rafael, em 1918. Foram 4 anos, né? Por isso que eu falei do 24, errei pro mundo. Depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? Que ela começa por volta de 35, 38 e termina no ano de 1945. Ela termina primeiro na Europa e depois ela estende um pouco mais por causa que os japoneses não queriam se render. E aí, né, em 1945, com a explosão da bomba atômica, feita pelo Dr. Oppenheimer, né, a gente tem o quê? Final da guerra, em 1945. Perfeito.
Monte Santo viveu nessa época, óbvio, né? Claro. E como foi a Vale lembrar que o Monte sociedade? Santo ele existe antes da independência do Brasil. Antes de Dom Pedro gritar nas margens do Rio Ipiranga Ipiranga, já existia Monte Santo de Monte Minas. Santo já existia. Então, O legal esse é que não chamava Monte Santo. Nossa cidade já chamou São Francisco do Tijuco Preto. Nossa cidade já chamou São Francisco de Monsanto. Nossa cidade já chamou Monsanto. E por final, Monte Santo de Minas. Muito interessante, galera. E como foi viver na sociedade, no casinho todo, Monte Santense, na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, tanto quanto a Segunda, nós podemos tomar como base o exemplo da Guerra da Ucrânia que nós estamos vivendo atualmente, né, que foi mais contemporâneo. Diferente da Guerra da Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial foi necessário que nós tivéssemos mandado soldados brasileiros para lutar na guerra. E tinham cidadãos montesantenses, muitos cidadãos montesantenses foram lutar na guerra lá na Alemanha, tá? Foram? E, assim, Isso é um dado que a gente não sabia. e brasileiros foram lutar lá. Só que, além de termos um cidadão montesantense, né, nas trincheiras, na guerra, lá na Alemanha, nós também tivemos a questão econômica, né? Que uma guerra de uma extensão dessa afeta todos os preços, né? Através da guerra da Ucrânia, a gente chegou a testemunhar preços abusivos de gasolina, de mercado, que é uma coisa que não é tão grande. Agora imagina uma guerra mundial, né? Foi notório, tanto na região de Monte Santo quanto no Brasil todo, a diferença nos preços. Embora a guerra a gente não tenha, né, o conflito aqui, os preços chegam, né? É uma forma da guerra chegar até nós. Então, para uma exemplificação e para vamos colocar uma conjeturação, vamos conjecturar. Imagine a crise atual, divide, multiplica por quê? Os 4 ou 5 é o que tiveram que... Muito mais. Muito mais. É algo... Sai fora, eu acho, que do quesito imaginário nosso hoje em dia. Não dá para bem dizer imaginar. Olha que legal, esses quadros aqui. Dá um close aqui. Vem Esses quadros aqui são vistas aéreas da cidade de Monte Santo, né? Não são tão antigas assim, tá? Como datam dos anos 80, anos 90, certo? Que legal, muito top. O que mais que nós podemos ver aqui, professor? Mostra pra gente. Ó, nós podemos continuar esse vídeo numa parte 2, certo? Com o Rafael, a equipe aqui. Na parte 2 a gente está trazendo sobre o porão, a parte de baixo do museu. Que é incrível, galera. Então acompanha a parte 2, fechou? Fechou. Tchau, tchau.